Olá, bem-vindos a esta aula. Hoje nós vamos começar a ver o conceito de produto vetorial entre dois vetores. Antes disso, nós precisamos lembrar algo sobre paralelogramos. Paralelogramos são quadriláteros em que os lados opostos são paralelos. Aqui nós temos uma representação de um paralelogramo. AB e CD são lados paralelos, BC e AD são lados paralelos. Pelo paralelismo, o ângulo que AB faz com esta horizontal é o mesmo que CD faz com esta horizontal. Esse Bzinho aqui, para nós, estará denotando o comprimento da base BC desse paralelogramo. E o Czinho é o comprimento do lado AB, que também é o mesmo comprimento do lado CD. O paralelogramo tem a propriedade de que os lados opostos, além de ser paralelos, também têm o mesmo comprimento. A área do paralelogramo é simplesmente o produto da base pela altura relativa a essa base. Caso nós quiséssemos expressar essa mesma área em função tão somente dos comprimentos dos lados, nós não teríamos problema com isso, porque veja, numa trigonometria básica aqui nos diz que H é C vezes seno de θ. Então isso aqui fica B vezes C vezes seno de θ. Lembre-se, θ aqui, repare, é o ângulo entre lados consecutivos desse paralelogramo. Mas aí você poderia argumentar, e esse outro ângulo aqui, que eu vou chamar de φ, por exemplo, não haveria perigo de ambiguidades? Bom, uma vez que nós temos o paralelismo, a soma desses dois aqui é 180. Quando dois ângulos são suplementares, ou seja, quando a soma de suas medidas é 180 graus, seus senos são iguais. Então nós não teríamos problema quanto a isso. Muito bem, então o que acontece? A área do paralelogramo pode ser expressa como produto dos lados pelo seno do ângulo entre esses dois lados. Nós vamos aqui, por simplicidade, adotar o ângulo entre os lados do paralelogramo como sendo a menor determinação. Aqui, por exemplo, entre esses dois, nós tomamos este, que é a menor determinação. Dito isso, vamos passar para a definição de produto vetorial entre dois vetores. O produto vetorial entre dois vetores U e V, e o nome já indica que o resultado vai ser um vetor, ele é denotado desta forma. Assim, alguns livros também denotam o produto vetorial desta forma aqui. É mais comum, no entanto, usar esse formato aqui de cima e é esse que nós iremos usar. O produto vetorial entre dois vetores, portanto, é um vetor. Aqui uma coisa importante, o produto vetorial com o qual nós estaremos trabalhando aqui é o produto vetorial entre dois vetores no R3. Como ele é definido? Primeira condição, imagine, por exemplo, que o e V sejam vetores de direções distintas. Se eles são de direções distintas, ou seja, não paralelos, nós podemos aqui determinar 3 pontos não colineares com o auxílio deles. E 3 pontos não colineares determinam um plano que passa por eles, né? Então, se eles são não paralelos, eles determinam um plano que passa por eles. E a primeira condição de produto vetorial é que este vetor, que é o produto vetorial de U por V, tem de ser perpendicular ao plano determinado por esses dois, por U e V. Então, o produto vetorial tem de ser ortogonal ao plano determinado por esses dois. Tem que ser ortogonal a U e a V, portanto. Então, o produto vetorial, U por V, é um vetor que é ortogonal a U e também ortogonal a V. Aí você poderia perguntar, e se por acaso U e V fossem paralelos, ou seja, se U e V formassem um conjunto LD? Um produto vetorial entre esses dois vai ser zero.
como nós vamos ver adiante. Então, a primeira condição para produto vetorial entre dois vetores do IV. O resultado é um vetor que é perpendicular a U e a V. E, portanto, perpendicular ao plano que eles eventualmente determinariam. A segunda condição é que a norma do produto vetorial é numericamente igual à área do paralelogramo formado pelos vetores U e V, por esses dois que viraram aqui. E a área desse paralelogramo nós sabemos calcular. Vamos lembrar aqui. Você tem um paralelogramo determinado por dois vetores, U e V. Vou chamar de θ aqui o ângulo entre esses dois. Eles definem de fato um paralelogramo. E a área desse paralelogramo nós facilmente sabemos calcular. Vai ser o produto dos comprimentos dos lados vezes o seno do ângulo entre eles. E aqui nós vamos colocar o seno no módulo para irmos de acordo com o fato de que a área é algo positivo. Isso aqui vai ser norma de U vezes a norma do V vezes o módulo do seno do ângulo entre os dois. Repetindo, geometricamente isso significa o quê? Geometricamente isso significa a área do paralelogramo formado pelos dois vetores U e V. A terceira e última condição definidora de produto vetorial parece ser menos intuitiva, mas algebricamente é fácil de ser verificada. É a condição de que U, V e o produto vetorial O por V, nessa ordem, formam um triedro positivo. Uma forma algébrica de definir o que seja um triedro positivo em R3 seria o seguinte. Você pega as coordenadas do primeiro vetor, XU, YU, ZU. Pega as coordenadas do segundo vetor, x de v, y do v e zv. Pega as coordenadas do produto vetorial, que por simplicidade eu vou chamar de w. Vai ser x de w, y de w, z de w. Algebricamente, nós definimos esse triedro nessa ordem U, V e W como positivo, quando esse determinante for positivo. YU, ZU, XV, YV, ZV, XW, YW, ZW. Vejam que a partir desse momento já é muito interessante você fazer uma pequena revisão de determinantes de matriz de ordem 2 ou 3. Dificilmente nós precisaríamos de determinante de ordem 4 ou mais aqui neste curso. A de ordem 2 ou 3 é muito importante, principalmente de ordem 3, e eu me refiro a uma revisão tanto sobre o determinante quanto sobre as propriedades do determinante. Repetindo, nós dizemos que U, V e W formam um triedro positivo quando, no momento em que eles forem dispostos numa matriz quadrada, primeiro U, depois V, depois W, ou seja, nessa ordem, e o determinante dessa matriz seja maior que zero. Um exemplo extremamente simples é quando U, V e W forem os versores. I, J e K. Nessa ordem, as coordenadas do I evidentemente são 1, 0, 0, as do J 0, 1, 0 e as do K 0, 0 e 1. Esse determinante ele é maior do que zero. Portanto, esse triedro, nesta ordem que aparecem I, J, K, é um triedro positivo. Por outro lado, o triedro I, K, J, nessa ordem, ele não é um triedro positivo. Você pode verificar que o determinante armado 1, 0, 0, 0, 0, 1 e 0, 1, 0 vai dar negativo. Para quem lembra das propriedades de determinante, e eu aconselho novamente uma revisão, ao trocarmos de lugar duas linhas ou colunas da matriz quadrada,
o determinante troca de sinal. Algebricamente, entender quando um triedro é positivo é uma tarefa extremamente simples. Porém, nós devemos também entender a geometria do triedro positivo, porque isso nos auxiliará imensamente. A regra da mão direita consta de fazermos o seguinte: nós posicionamos a mão direita, digamos, na origem comum dos vetores u e v. Aqui importa muito quem aparece primeiro. Quem aparece primeiro aqui é o vetor u. Nós colocamos o indicador de maneira que ele esteja apontado com a mesma direção e sentido que o vetor u. E giramos nosso indicador como se estivéssemos girando o vetor u na direção do segundo vetor, vetor v. O nosso polegar deverá então estar apontado para a direção correta do que será o produto vetorial. Repetindo, a mão direita se posiciona na origem comum, onde nós colocaremos os vetores u e v. O indicador se posicionará apontando para a mesma direção e sentido do vetor u. E nós moveremos o indicador na direção do vetor v, até que o indicador fique apontando com a mesma direção e sentido do vetor v. E como consequência, na mão direita, o polegar estará apontado para a mesma direção e sentido do resultado, que será o produto vetorial de u por v. Reparem que se eu fizer o produto vetorial v por u, o meu indicador da mão direita deverá começar apontando para a mesma direção e sentido do vetor v e deverá ser rotacionado até atingir mesma direção e sentido do vetor u. Isso só se consegue fazer com a mão direita apontando o polegar para baixo. O que desde já nos indica que o produto vetorial não é comutativo. Essas duas coisas, em geral, elas são diferentes. Na verdade, v vetorial u é menos o vetorial v. No caso, v vetorial u, nosso polegar apontaria para baixo da mão direita. Essa propriedade aqui, v vetorial u igual a menos u vetorial v, é a anticomutatividade, uma propriedade não compartilhada pelo produto interno, é uma propriedade inerente ao produto vetorial. Vamos ver então algumas das primeiras consequências da definição de produto vetorial. Antes de mais nada, recapitulemos. Nós temos dois vetores u e v do R3. O produto vetorial entre eles, que eu vou denotar dessa forma, e vou chamar de um vetor w, para começar pelo que eu acabei de falar, é um vetor que satisfaz três propriedades. A primeira, esse vetor ele é ortogonal aos dois vetores que o originaram. Segunda propriedade, a norma deste produto vetorial é numericamente igual à área do paralelogramo gerado por esses dois, u e v aqui, ou em outras palavras, e a norma de u, norma de v, vezes o módulo do seno do ângulo entre os dois. Terceira propriedade, u, v e w formam nessa ordem um triedro positivo. Vamos ver algumas consequências básicas. A primeira, que eu suponho ser a mais óbvia de todas, é a seguinte: quem vai ser isso aqui? O produto vetorial de um vetor por si mesmo. Sabemos que o produto vetorial é um vetor. Da segunda condição, nós sabemos que a norma deste vetor deverá ser numericamente igual
a área do paralelogramo gerado por esses dois aqui. Mas veja, quando dois vetores têm direções diferentes, eles geram um paralelogramo. Mas se a direção desses vetores é a mesma, esse paralelogramo deixa de ter altura. Cada vez que esse vetor aqui vai descendo na direção do outro, a altura vai diminuindo cada vez mais, até que, quando esses vetores são paralelos, em particular quando são o mesmo, esse paralelogramo deixa de ter altura. Um paralelogramo de altura zero tem área zero, e o único vetor de norma nula é o vetor nulo. Isto significa, portanto, que o produto vetorial de qualquer vetor por si mesmo é o vetor nulo. Outra maneira de interpretar isso daqui é a seguinte: está aqui o ângulo entre os dois vetores. O ângulo entre um vetor e ele mesmo é zero, e sendo de zero é zero. Então a norma do produto vetorial de um vetor por si mesmo envolve o seno de zero, que é zero, multiplicando, seria zero multiplicando esses dois números aqui. Zero multiplicando qualquer coisa dá zero. Então a norma desse vetor é zero, portanto esse vetor só pode ser o vetor nulo. Outra propriedade imediata é a seguinte, que se um desses vetores for o vetor nulo, então o produto vetorial de U por V também é o vetor nulo, seja quem for o vetor V. Por quê? É como se você tivesse um paralelogramo em que um dos lados deixa de existir. Um dos lados deixa de ter comprimento. O paralelogramo se reduziria, digamos, a um só segmento. E, portanto, não teria área. E, mais uma vez, a norma deste vetor seria a norma do vetor nulo. Portanto, esse vetor só poderá ser o vetor nulo. Essas aqui são duas consequências imediatas que nós podemos deduzir através da própria definição de produto vetorial. Em particular, nós já podemos deduzir o seguinte, quanto aos versores I vetorial I, J vetorial J e K vetorial K. Todos esses produtos nos dão a mesma coisa, nos dão o vetor nulo. E o que nós poderíamos dizer quanto aos produtos I vetorial J e vetorial K, ou seja, os produtos vetoriais onde os dois são diferentes? J vetorial I, J vetorial K, K vetorial I e K vetorial J. Esse é um exercício importante. E isso tem de ficar bem natural na nossa cabeça. Vamos ver I vetorial J aqui. Primeiro, I vetorial J deve ser um vetor perpendicular ao plano determinado por I e por J, ou seja, deve ser um vetor perpendicular ao plano XY. Então, o resultado deste produto vetorial deve ser um vetor ou no sentido positivo do eixo Z ou no sentido negativo do eixo Z, mas tem a direção do eixo Z. Muito bem. Qual é o tamanho deste novo vetor? O tamanho deste novo vetor nós sabemos calcular, inclusive neste caso, de forma extremamente simples. Porque a área do paralelogramo gerado por I e J é a área deste quadrado de lado 1, que é 1. Então isso deve ser um vetor de norma 1, apontado para o sentido positivo ou negativo do eixo Z. Então nós já sabemos que é um vetor perpendicular ao plano XY, ou seja, um vetor na direção do eixo Z, já sabemos a direção dele, sabemos o tamanho dele, que é 1, e falta sabermos o sentido, se está para cima ou se está para baixo. A regra da mão direita, imagine você colocando a mão direita aqui e o indicador apontado para a direção e sentido do vetor I. Nós começamos com o vetor I. E esse indicador ele irá girar de encontro
ao vetor J, de forma que ele fique com a mesma direção e sentido que o vetor J. O nosso polegar deverá estar apontado para a direção e sentido do vetor que nós queremos. Neste caso, usando a regra da mão direita, nós vamos ver que nosso polegar estará apontado para cima. Então nós sabemos a direção deste resultado, que é a direção do eixo Z. Nós sabemos o tamanho, que é 1, e nós sabemos o sentido. Ora, qual é o único vetor de tamanho 1 que tem a mesma direção e sentido no eixo Z? É o vetor K. Então, I vetorial J é o próprio vetor K. Vamos fazer o I vetorial K agora. I vetorial K, mesma coisa. Colocamos a mão direita aqui, na origem comum aos vetores I e K, na verdade na origem do sistema, nesse caso, né? Dispomos o indicador de forma que ele esteja apontado para a mesma direção e sentido que o vetor I. Giramos esse indicador agora de forma que ele aponte para a mesma direção e sentido que o vetor K. E o nosso polegar deverá estar apontado para o sentido do vetor resultante. Se você estiver usando a mão direita de forma correta, você vai ver que o sentido resultante vai ser o sentido negativo do eixo Y. Ora, como esses dois vetores eles formam um paralelogramo de área 1 também, será um vetor unitário na direção do eixo Y em sentido negativo. O vetor unitário na direção do eixo Y em sentido negativo é o menos J. E eu aqui recomendo fortemente que o aluno tente verificar que J vetorial I é menos K, que J vetorial K é I, que K vetorial I é J, e K vetorial J é menos I, usando a regra da mão direita e as outras propriedades. Esse treino é um treino muito importante.